Está estreando agora o Comprar ou Vender, o novo programa do InfoMoney TV. Eu sou o Thiago Salomão, editor de mercados do InfoMoney, e o programa, eu vou explicar rapidamente como é que vai funcionar a dinâmica do programa. Toda segunda-feira à tarde eu vou trazer aqui dois analistas da minha confiança para analisar algumas ações que chamaram muita atenção na última semana e responder aquela pergunta básica que todo investidor faz. É para comprar ou vender essa ação? Ao longo do programa a gente vai analisando não só os papéis que a gente trouxe, como também os papéis que vocês pedirem aqui no nosso chat do InfoMoney TV. Para quem já está logado, estou vendo aqui que tem 323 pessoas conectadas. Conforme vocês forem pedindo, se a gente conseguir encaixar ao longo do programa, a gente faz a análise. Mas a pauta inicial é essa. Selecionamos algumas ações que têm chamado a atenção e faremos a análise e respondendo se é para comprar ou vender. Esses dois analistas eu já apresento agora aqui, do meu lado, o Flávio Conde e o Pedro Gaudi, analistas da consultoria independente What's Call. Eles que vão fazer a análise dos papéis e vão responder se é um bom momento para comprar, para vender ou para vendido, né, no caso, ou até só para ficar de fora, ficar neutro do papel. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença dos dois, Flávio Conde e Pedro Gaudi. Muito obrigado por estarem aqui. A gente que agradece o convite. Bom, então que seja o primeiro de muitos programas aqui. Espero que o pessoal goste do programa. Já falaram aqui, o Lulinha já falou da primeira ação que a gente começar a analisar, que é a Petrobras. Só para passar a pauta hoje, como é um programa de estreia, a gente vai falar de 5 papéis que têm chamado a atenção, principalmente pelo tamanho e pela relevância deles. Então a pauta vai ser Petrobras, Vale, Gerdau, BRF e Itaú. Eles vão responder se é hora de comprar ou vender essas ações. Bom, a começar por Petrobras, eu não acompanhei o mercado agora de tarde, eu vi que de manhã o petróleo estava subindo bem e a Petrobras estava ameaçando ter um movimento de alta hoje. Como é que você está vendo a ação da Petrobras, Flávio Conde? Então, boa tarde a todos. Eu ainda acho que é para ficar fora da ação. A gente recomendou a venda lá atrás, em junho, quando estava R$ 12, R$ 13, e os motivos são dólar em alta, por causa da crise política que o Brasil vive, e também a expectativa de aumento dos juros do FED até o fim do ano. O dólar em alta impacta porque ela é muito endividada na moeda. Né? Exatamente. Ela tem hoje uma dívida bruta, corrigindo o dólar para R$ 4, ela tem uma dívida bruta de mais de 500 bilhões de reais. 500 bilhões. Nossa. E uma dívida líquida em torno de 420 bilhões. É muita dívida. A Petrobras, ao contrário da Vale, ela não exporta, então o dólar alto para a Petrobras é muito ruim. É muito ruim. Ela não tem no curto prazo uma perspectiva de aumento, já tem uma defasagem no preço da gasolina em torno aí de uns 15% a 20% por causa do dólar. No diesel a defasagem deve estar entre 5% e 10%, ou seja, já tem motivo para a Petrobras reajustar o preço. Uhum. Mas politicamente, economicamente... São questões políticas que a gente vê há muito tempo, né? Não tem clima. Até porque se ajustar hoje, com a inflação do jeito que está, vai ainda mais para cima. Vai ainda mais para cima. Eu só questiono que o governo aumentou a energia elétrica em alguns estados 40%, 50%, 60% e a vida continuou. E por que não para a Petrobras? Então, além do petróleo e das vendas que não aumentam o preço, você também tem o risco país. É muito provável que o Brasil receba mais um downgrade ou da Moody's ou da Fitch. Isso daí vai trazer uma nova pressão vendedora para a Bolsa e para a Petrobras. Uhum. Então, eu não vejo Petrobras no curto prazo como uma opção de compra. Eu acho que tem que continuar fora, que ela tem mais para cair. Então, na sua visão, é não comprar ou vender? Então, é não comprar, com certeza. Se você tiver apetite para risco e que pode arriscar uma venda neste nível. Agora, você pode suar um pouco, porque o petróleo está lá nos $45, e tem dia que vai para 47, tem dia que volta para 43, volta para 45. Ela está muito volátil, né? Está muito volátil, então fazer uma venda seca, o risco
é muito grande. Tem outras ações que eventualmente você pode vender. Mas o principal é saber que não está na hora de voltar para a Petrobras. Eu imagino que muita gente já vendeu Petrobras, pelo menos o pessoal que acompanha a gente na consultoria, na What's Call, já saiu do papel acima de R$10 e ainda não é a hora de vender. De comprar. E o pessoal pergunta para mim, mas quando será a hora de comprar? A hora que a crise estiver perto de terminar. Como não parece estar perto, então ainda não é hora de comprar. É o tal do fundo do poço, né? Talvez a gente não chegou ainda, né? Bom, antes de passar a bola para o Pedro, para falar de Vale, queria primeiramente agradecer o pessoal aqui do chat, já está falando bastante. O comentarista aqui, Dilmãe, falou, esses caras da What's Call são bons, parabéns Infomoney, e tiveram mais alguns elogios, o pessoal elogiando bastante o trabalho de vocês. Bom, antes de partir para a análise que o pessoal está pedindo, aqui já estou vendo que tem muita ação, queria que você falasse, meu caro Pedro Gaudi, das ações da Vale, que hoje também estavam ensaiando um movimento de alta, mas nada que tenha empolgado muito, afinal, o dólar subindo tanto não seria bom para a Vale? Não, com certeza o dólar em alta é bom, porque ela é uma exportadora e os preços dela são balizados em dólar, né? O que acontece com o preço da ação? Logicamente está influenciado por outros fatores, e sempre o primeiro deles chama-se China, né? Porque ela é uma exportadora e o maior cliente é a China. A economia da China está passando por um processo de mudanças, né, profundas, e isso criou uma sensação um pouco preocupante para os países fornecedores de commodities, e a Vale, que é uma grande fornecedora de minério de ferro e de metais. Tanto que o preço do minério de ferro, ele desabou de $140 para menos de $50, $45. No intervalo de 12 meses, 12 né? meses, foi muito rápido. E foi justamente naquele momento onde as três grandes mineradoras, a Rio Tinto, a BHP e a Vale, decidiram ampliar suas capacidades focando em produção de minério de ferro de baixo custo, né? Que é um mercado que ficou para gente grande, não dá. Quem estava no meio do caminho com projetos acabou ou desistindo ou interrompendo o processo. A gente tem exemplos claros aqui, a própria Gerdau, que começou o processo. O custo, naquela época, o custo da Gerdau para aportar o minério no Porto da China era $85. Hoje o minério de ferro está $57. Então, inviabilizou vários projetos. A própria Usiminas é produção para uso próprio. A CSN, que também é a segunda maior produtora de minério, ela está focando na exportação de minério de alta qualidade, que tem um preço diferenciado. Enfim, muitas mineradoras que estavam iniciando os projetos, com esse excesso de oferta das três grandes, acabaram interrompendo esse processo. Elas querem o domínio sobre o mercado transoceânico, e aí é uma questão de preço baixo e custo baixo. Acho que o mercado já passou por essa fase de entender que é uma nova etapa, é um ciclo de baixa do preço das commodities. A gente até trabalhou com preço de piso para minério de ferro de $50, a gente recomendou até sair do papel. Eu sempre recomendei compra de Vale a vida toda, mas naquele momento a gente fez uma escolha acertada, que era para ficar fora do papel, ele realmente caiu. O preço de minério de ferro chegou a $45 e voltou, está subindo. Parece que ele encontrou um novo piso, não de $50, desculpa, mas nessa faixa de $55 a $60, e pode recuperar um pouco até, dependendo da reposição de estoques na China, né? Foi uma surpresa positiva. Foi uma surpresa positiva, até porque se imaginou que ainda tem pessoas no mercado que acreditam que vai cair mais, tá? Isso não deixa de existir, mas parece que esse piso de $55, $57 até 60, parece que ele está se mostrando um pouco mais resistente, né? Então você acha que talvez a Vale pode indicar uma boa entrada nesse momento, ou ainda Sim. é hora de ficar fora do papel? A nossa entrada, quando o papel foi caindo, conforme o preço do minério foi cedendo, a gente deu compra. Quando chegou nos R$12, a gente passou para compra, e a gente mantém essa visão. A Vale está fazendo todo um processo de redução de custos. O S11 de Carajás entra em funcionamento no próximo ano. Então, 2015 vai ser complicado, é claro, mas 2016 são 90 milhões de toneladas que entram para exportação para a Vale a um custo muito baixo. Então, as próximas etapas da Vale
é redução de custo, puro, na veia. E é um mercado que logicamente depende do crescimento da economia mundial, e a gente está vendo que as sequelas de 2008 ainda estão presentes, né? Então isso e a China está mudando o modelo, né? Então, mas a China é a China, ela produz 50% do aço do mundo e ela vai precisar de minério de ferro de boa qualidade, até porque a poluição lá está muito forte e eles vão precisar de minério de ferro de qualidade justamente para combater essa poluição. É assim, a gente voltou a dar compra para a Vale, eu acho que já dá para continuar, mesmo com essa alta recente, dá para continuar tendo esse papel na carteira, né? Olhando um universo de médio e longo prazo. Resultados de curto prazo, ainda não sei aqueles números maravilhosos que a gente viu no passado, mas com certeza eu acho que os níveis de preço já estão dando entrada e a gente está com essa visão positiva da empresa. Tanto que a gente viu aí recentemente, a Bolsa está afundando e a Vale está conseguindo se segurar, né? Que boa notícia, porque o sexta-feira eu apresento aqui o Visão Técnica e os gráficos sempre mandaram vender Vale por muito tempo, né? Na última sexta eu não estive aqui, na sexta retrasada a Vale já estava mostrando uma sinalização diferente, então parece que pelo menos a Vale pode acabar voltando para a carteira do investidor, principalmente o investidor de um prazo de médio a longo prazo, né? Talvez a Vale até o final do ano não entregue um super desempenho, mas... Sim, esse ano está dado. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais para frente. A volta dos grandes números vai ser 2018, mas já vai haver melhora em 2016 com volume maior. Mas eu só chamo a atenção, Thiago, numa coisa que o Flávio falou. O Brasil sendo rebaixado, os principais papéis vão sofrer. Não que a Vale vai ser rebaixada, até porque ela não foi agora na última da SP, né? A situação dela é muito mais confortável do que a Petro. E lembrando que no dia que o Brasil foi rebaixado, a Vale subiu. Porque o dólar subiu. Exatamente. O Brasil é rebaixado à noite, no dia seguinte de manhã, não foi toda a bolsa que caiu, e Vale, Fibria, Suzano subiram. Então, a maturidade do investidor brasileiro está permitindo ele diferenciar, não é aquela coisa de 15 anos atrás que caía 100%. Hoje tem uma diferenciação. E a Vale com dólar a 3,90, 4 a 3,80 e com 55 de preço do minério, o resultado tende a ser bom. A gente até brincava no comentário que o preço do minério está muito parecido com o preço do petróleo, né? Eles estão descendo juntos, você olha o gráfico dos dois, eles descem junto, parece que é o mesmo motivo. Não é o mesmo motivo, mas você vê que o preço do minério já se recuperou e o preço do petróleo está caindo e ninguém sabe onde eu piso. Bom, Vale é isso. Então, até o momento, Petrobras fica de fora e Vale é compra. Vale é compra. Tá. Só antes de continuar, muita gente comentando aqui, pedindo várias ações. E tem um pessoal até aqui, mandar um abraço para o Celson, que está de férias, né? Não sei se já voltou de férias. O Celson Plástico, que o pessoal está aqui com saudade do Celson. O Celson deixa saudade, né? No Facebook já perguntaram dele, agora estão perguntando aqui. Eu queria só fazer um adendo, que a Bolsa já está caindo bastante, nesse momento está marcando queda de quase 1%, e o dólar futuro bateu nos R$4. Então, ainda não é o dólar comercial, mas o dólar futuro já chegou naquela projeção maligna dos R$4. Então, né? no Watts Call, que a gente funciona desde o começo do ano, em maio para junho, quando o dólar deu uma chance entre 2,95 e 3,10, a gente insistiu vários dias em compra. Em julho, quando veio a revisão do superávit brasileiro, estava 3,20, a gente falou 3,50, 60 para agosto, e depois, quando bateu, a gente falou R$4 para outubro. O dólar está refletindo, na nossa opinião, a situação extremamente delicada que o Brasil está vivendo. E a gente não vê, no curto prazo, uma mudança de situação, porque o governo tenta melhorar a parte fiscal, não consegue, e ao mesmo tempo lá fora a possibilidade, a perspectiva do Fed aumentar os juros até dezembro é muito grande. Então a gente vai continuar vivendo dias ruins
de bolsa e o driver é para baixo, é bolsa para baixo. Eu acho que vale a pena até, eu sei que o programa tem a periodicidade semanal, a gente vai analisar algumas ações que deram destaque, mas é muito importante ter em mente qual é o horizonte de investimento que o mercado está apresentando nesse momento, né? Então a gente tem que saber que o Brasil enfrenta um problema no âmbito fiscal, tem que melhorar as contas, mas o governo não está conseguindo negociar isso para que seja aprovado e para que as medidas, por mais antipopulares que sejam, elas entrem em vigor e tragam o Brasil de volta para os trilhos. Então já é um sinal ruim. E tem o sinal lá fora, China, a gente cada vez mais não sabe o quanto que aquela bolha no mercado de ações vai prejudicar o mercado, o quanto que a desaceleração vai, até que nível que vai chegar a desaceleração e principalmente alta de juros nos Estados Unidos, que só os mais otimistas estão acreditando que a alta de juros só vem ano que vem. Provavelmente deve vir esse ano e a gente sabe que esse juros subindo nos Estados Unidos vai provocar uma fuga de capital, principalmente das economias mais frágeis, como o Brasil é hoje, uma economia frágil economicamente. Tendo em vista esse cenário, é muito difícil não acreditar que o dólar vai subir. Talvez a Bolsa até consiga se manter por aquela relação do dólar, o preço da Bolsa em dólar está muito barato, mas é muito difícil não acreditar que o dólar vai subir. Como ganhar com isso? A gente procura ações que têm exposição favorável ao dólar e desfavorável no lado da dívida, né? Empresas muito endividadas em dólar. Então, vale a pena sempre ter essa noção, né, Flávio? Porque as recomendações vão acabar se baseando nisso, né? Você falou isso sobre a Petrobras e o Gaudi falou disso para sustentar a compra de Vale. O driver principal é realmente o dólar para determinar quem eu compro, quem eu vendo. Legal. Bom, vamos partir para a terceira ação, ação da Gerdau. A última semana eu não acompanhei tão de perto o mercado, mas a semana retrasada, eu lembro que a Gerdau chegou a acumular uma alta de quase 60% num intervalo bem curto de tempo. O setor siderúrgico a gente sabe que não vive nada bem das pernas, é só ver os resultados dos indicadores da economia e também da indústria, mas na Bolsa teve uma sobrevida. O que vocês estão achando do papel? É uma boa hora para comprar ou esse rally, quem aproveitou e agora deve voltar a cair? Só separar uma coisa. Quando a gente fala em siderurgia, você tem dois segmentos. CSN Usiminas, que é aço plano, que é aquele aço para a indústria automobilística, linha branca, e você tem o aço longo, que é o que a Gerdau produz, que é focado mais em infraestrutura, edificações, enfim. Máquinas e equipamentos, mas assim, o foco a gente vê em infraestrutura. A Gerdau, ela se sobressai sobre as outras, não só pelo produto, mas pelo modelo de empresas. Ela está posicionada em vários mercados. Então, ela está nos Estados Unidos, ela está na América do Norte como um todo, ela está em vários países da América do Sul, ela está na Europa, ela está na Ásia. Então, o que acontece? Quando você tem pontualmente no mundo situações de crise numa região ou na outra, ela consegue compensar, minimizar os efeitos. Hoje que a gente está vivendo uma situação, voltando falando de Gerdau, a gente está vivendo uma situação que a economia local está sofrendo muito, a retração econômica está muito forte, mas, por outro lado, na América do Norte, a economia está melhorando muito forte. E o dólar alto acaba ajudando também, tanto no melhor de fluxo, nos volumes vendidos lá na América do Norte, como pelo dólar mais alto na configuração que você traz só reais, né? Então isso ajuda bastante. Agora, detalhe, quando a gente olha expectativas de resultado para esse ano, cuidado, não se iludam que resultados serão maravilhosos, pelo contrário, o dólar alto também traz o lado inverso, principalmente na CSN, que tem uma dívida muito grande, 80% da dívida dela, 22 bilhões, 80%, 22 bilhões de reais, 80% é em dólar, né? Então isso tudo vai configurar uma situação um pouco complicada em termos de só ajuste do efeito cambial nos resultados financeiros dos próximos trimestres. Tanto é que ela agora está pensando em vender ativos. Bom, então o CSN está aí, os Minas também tem o problema do controle, né? Os acionistas não estão se entendendo. E por outro lado, exportar por exportar também não compensa porque a margem é menor, foi o que ela fez no último trimestre, exportou muito placa de baixo valor. Então vamos olhar a Gerdau agora. A Gerdau tem, por esse aspecto, Estados Unidos está melhorando, ela deve apresentar um resultado não tão fraco, vamos dizer assim, como as suas concorrentes, né? O papel,
Os papéis siderúrgicos no mês passado tiveram quedas absurdas que se arrastavam ao longo do ano, né? Esse mês especificamente, a alta do dólar criou essa situação de que o preço lá fora do aço está mais caro que o preço interno. Então as siderúrgicas estão se propondo a reajustar preço, né? Começou com a própria Gerdau, depois foi para os Minas. Desculpe, e a CSN fica na expectativa que vai anunciar a qualquer momento. Então esse mês recuperou bastante. A Gerdau, que é, vamos dizer assim, a menos prejudicada nesse cenário de siderurgia, foi o papel que mais caiu, porque no mês passado, né, ela anunciou uma reorganização societária que o mercado não gostou, onde ela comprou participações minoritárias, e o mercado penalizou tanto a metalúrgica Gerdau como a Gerdau, né? Então hoje, quando você olha no acumulado do ano, a Gerdau e a metalúrgica Gerdau são os papéis que mais caíram, mas assim é tombo mesmo, tá? Voltando agora, esse mês os papéis se recuperaram então, em função do dólar e nessa expectativa de reajuste de preço que está segurando. Eu continuo, na minha visão, CSN e os Minas é muito complicado entrar nesses papéis, mas a gente está falando de Gerdau. O Gerdau, sim, considerando esse efeito de dólar e esse efeito de vendas físicas mais fortes nos Estados Unidos, ela tende a sofrer menos. Então o Gerdau é um papel que você pode começar a olhar, mas ficar atento, né? Acho que hoje o Gerdau é mais questão de oportunidade, de momentos, do que propriamente de carregar o papel, né? Então, diferente da Vale, a Gerdau é um papel um pouco mais especulativo. A gente aproveitaria um movimento de curto prazo. A queda forte e o cenário para ela que é menos, vamos dizer assim, pesado, né? Então, também precisa tomar cuidado, porque esse mês elas andaram muito, né? Então foi uma alta muito forte. Para quem não tem muito estômago de volatilidade, o setor siderúrgico está bem complicado, porque caiu muito forte e na hora que subiu muito forte. Então, é só ficar atento a isso. A Gerdau é uma excelente empresa, eu gosto de Gerdau muito mais. A retração no mercado interno para a siderurgia tem sido extremamente perigoso, danoso nos resultados que a gente vai ver a partir de terceiro trimestre e quarto trimestre. Eu já ouvi isso de algumas fontes do mercado, que a Gerdau vai ser uma das grandes ações para se investir, se ela sobreviver a tudo isso que está acontecendo. Quando a economia brasileira voltar, ela com certeza vai ser um dos papéis mais descontados e que tem mais a ganhar, principalmente pela exposição ao setor de infraestrutura, a exposição ao mercado americano. Então ela é um papel que, se sobreviver a tudo isso... O que ajuda é exatamente essa posição que ela tem, né? Ela está em vários mercados. Então você vê, o Brasil hoje tá ruim, mas lá tá bom. Então você pega aqui, pega ali, uma hora assim você consegue manter o equilíbrio. Mas realmente o setor siderúrgico está passando por uma fase muito triste. Bom, continuando, agora vamos tentar falar de algum papel um pouquinho menos triste, que é a ação da BRF. Um dos papéis que tende a ganhar com o dólar em alta e consegue ficar um pouquinho distante de toda essa polêmica, porque quando a gente fala das grandes empresas da Bolsa, a gente pega uma Petrobras envolvida em esquema de corrupção, a gente pega o setor siderúrgico, que, querendo ou não, tem muitas brigas no ambiente societário, né, a composição acionária das empresas. A BRF não, uma empresa um pouco mais cara de empresa de capital aberto, né, e que recentemente teve uma queda muito forte, mesmo com a apreciação do dólar. Como é que vocês estão olhando o papel da BRF? Então, a gente gosta muito da empresa, concordo com a tua análise. Essa é uma das empresas que eu tenho certeza que daqui a 50 anos vão estar aí mais forte, ganhando muito dinheiro. Também tenho certeza que essa é uma das empresas para ter quando tudo passar. A empresa tem 50% da receita ligado à exportação e operações no exterior. E vem aumentando essa presença no exterior, até seguindo um pouco o que a Gerdau faz, ou seja, eu não vou só pensar em exportação, eu vou lá naquele país e vou montar a minha operação e vou ganhar mercado. Então, para um período como esse de dólar muito alto, ela deve ter um terceiro trimestre muito positivo. Lembrando todos os nossos ouvintes, né, da InfoMoney, o próximo driver no mês de outubro vai ser outubro e novembro resultados.
E muitas empresas brasileiras vão ter resultados ruins por conta de queda de vendas, e a Brasil Foods deve ter um resultado muito bom por conta de exportação, mais mercado interno. O que ela vende, como todo mundo sabe, a Sadia e Perdigão, tem uma resiliência maior. Sim. É óbvio que vai acabar vendendo 4% a mais, a menos, 5% a menos, mas é muito pouco perto de outras empresas que vão ter quedas de 10% ou 20%. Além disso, como o Thiago colocou muito bem, é uma empresa que realmente tem cara de capital aberto. O próprio exemplo do Abílio Diniz, que entrou na empresa nos últimos 2 anos, foi uma boa demonstração que a empresa aceita sócios e entrou sócio bom, entrou o cara que mais entende de varejo no Brasil. E também entrou o pessoal da Tarpon, o Pedro Faria, que é o presidente, ele cuida até mais da área externa, e isso é muito bom. Além disso, a companhia tem um plano estratégico, que é chamado 2017, que é, principalmente com essa nova administração, você reduzir o número de cargos e você tirar os produtos com baixo valor agregado que a administração passada mantinha e focar nos de maior valor agregado. Então a gente vai ver paulatinamente a margem da Brasil Foods subir, fora as vendas no exterior. Então é uma empresa para ter na carteira e ter para sempre. Qual é a minha recomendação? Compre sempre na fraqueza, ou seja, a gente está esperando essa semana, uma semana negativa e provavelmente os próximos 30 dias. A gente não sabe qual vai ser o melhor dia para comprar, mas você aproveita esse período, divide, por exemplo, em 5 dias, 3 dias e faça compras pontuais. E naquela sua parte da carteira que você quer ficar para 10, 20, 30 anos, para filhos e netos. Então, BRF é uma ação que, se a gente fizer o programa aqui pelos próximos 10 anos, a gente vai falar bem da empresa. E vai falar, pô, legal, você comprou, aproveitou a fraqueza e ela vai bem. Legal. Bom, só respondendo aqui as perguntas, perguntaram qual o nome dos analistas. O Flávio Conde, quem estava falando agora, e o analista de mineração, que estava falando da Gerdau, é o Pedro Gaudi. Estão pedindo umas análises, mas só fazer um comentário, o Riquinho falou que a Goal 4 é a melhor alternativa em siderurgia. Para quem não sabe, a Goal 4 é o código da metalúrgica Gerdau, que basicamente é uma holding que detém participação nas ações da Gerdau, né? Então, a Gerdau Metalúrgica é uma carteira de ações da Gerdau, então o desempenho da ação da Goal 4 reflete bastante a GGBR4. Mas por questão de valuation, ela acaba tendo um desconto, então ela pode acabar, em alguns momentos, estar mais barata, né? Eu acho que vale a pena o Pedro complementar, que teve uma historinha da Goal que deixou o mercado muito triste, fez a Goal cair bastante. Na verdade, ela tinha uma operação de ações, você tem essa operação de ações, e essa operação poderia levar a fazer uma recompra total das ações no mercado, um tag along, vamos dizer assim, né? E parece que a empresa colocou isso em garantia com um banco, não vou citar nome, para fugir desse risco. E o mercado penalizou muito. Isso aí está correndo. Não, e teve outra coisa, teve aqueles 2 bilhões de reais que ela está comprando participação minoritária. Essa daí é aquela que eu falei, que ela fez uma reorganização societária e comprou participações minoritárias por um valor que o mercado não achou justo. O mercado não gostou, porque só foi aberto o total que ela estava pagando numa participação que, na prática, ela não precisava comprar, porque ela domina... O momento, né? O momento não era... Um momento para isso. E isso daí fez a Goal cair muito. E abrir a diferença em relação à GGBR. E a gente não pode esquecer que em momentos de bolsa, de aversão a risco e bolsa em queda, qualquer coisinha que você faça que não vá, ou que seja visto negativo pelo investidor, isso multiplica no preço, ou seja, afeta muito negativamente. Então, apesar de Goal ser muito boa, tá mais barata do que GGBR, tomem cuidado que os grandes investidores dificilmente vão voltar para Goal.
Bom, a gente vai partir para a última ação aqui da lista, mas antes eu vou responder algumas perguntas que estão chegando aqui. Primeiramente, queria destacar uma matéria que acabou de sair no InfoMoney, uma entrevista do Jim Cramer, que é um famoso apresentador do Mad Money lá na CNBC, gestor de hedge fund. Ele falou que a Petrobras hoje é o maior problema do mundo. A matéria ele tem uma pegada bem polêmica. Lembrando que o Jim Cramer é 880, ele já falou que a Vale era a maior empresa do mundo, e é o estilo dele. O legal é ver o tamanho do problema que está se tornando a Petrobras, está virando capa de noticiário internacional. Sim, e lembrando que a dívida corporativa da Petrobras já é a maior do mundo, não tem nenhuma empresa no mundo com mais dívida do que a Petrobras. Isso só tem aumentado, né? Ela está sendo líder por esse ela tem quase 100 bilhões de dólares de dívida. Cada 10 centavos de aumento do petróleo, aumenta em 10 bilhões a dívida da empresa. Quer dizer, é muita coisa. Cada 10 centavos de aumento do dólar. Do dólar, que não é nada, concordo? O dólar a 3,90, 4, aumentar 10 centavos, você tem um dia, mas na companhia tira 10 bilhões de valor. Por isso que a gente tem que entender, por isso que mesmo, vamos pegar a Petrobras 4, mesmo ela abaixo de 8, as pessoas estão preocupadas por causa disso. 10 centavos aumenta a dívida em 10 bilhões e da onde você tira esse valor? Do preço da ação. E pediram aqui comentário de algumas ações. Eu só vou comentar rapidamente aqui, porque está até na matéria do InfoMoney, do destaque de ações. Estão perguntando por que Gol e Smiles estão caindo muito forte. É muito por conta do dólar, eu não sei se algum dos dois... Na verdade, assim, o Gol, ela tem dívida em dólar, e é pesada, não é uma dívida pequena. O custo dela é querosene de aviação, então tem a relação dólar e é petróleo, né? Então o petróleo está caindo ótimo, né? Mas o dólar está subindo. Então, e hoje em especial o dólar e o petróleo estão subindo. Esse papel saiu mais ou menos no final do ano passado, R$10, foi para R$15. Quer dizer, ninguém estava falando de um dólar a esse nível de preço, né? E quando a coisa começou a mudar, e a própria economia retrair, que também está pesando isso nos serviços, na ocupação das aeronaves e tudo mais, logicamente os resultados que se esperavam não foram entregues e a tendência é piorar ainda mais com o dólar subindo. Então a Smiles vai de bandeja. Smiles por muito tempo foi uma empresa muito bem recomendada, mas por ela ter, a Gol ser a controladora. Teve outra coisa, a Gol, 1 ou 2 anos atrás, ela colocou em garantia um empréstimo que ela fez com a Delta, ações da Smiles. Exatamente. Então ele vai acabar aparecendo o mesmo problema. Então Smiles, e se a Delta, o banco exerce e vai para o mercado vender Smiles? Aí vai o overhang, né? Vai um excesso. Então, para quem tem Smiles, hoje, bom, eu ia falar que não é para rir muito, né? Mas o que acontece com a Smiles, um tempo atrás aconteceu com a Múltiplos, que a TAM utilizou um aumento de capital da Múltiplos para ajudar no problema de dívida da empresa. E isso fez muita gente trocar as ações da Múltiplos, que é a empresa que faz o programa de fidelidade da TAM, para ir para a Smiles, que faz o da Gol. E agora está acontecendo praticamente o contrário. Só para complementar, eu estava falando de preço da ação da Gol, ela saiu de R$10, foi para R$15 no começo do ano e hoje ela está aí... eu até abri o gráfico aqui da Gol. Hoje está abaixo. Hoje ela chegou a bater R$3,80 nesse ano. Para uma ação que estava até acima de R$15. Ela começou o ano na faixa de R$15,70. Quem assumiu uma posição vendida no passado está se dando bem. Está muito feliz, né? Bom, vamos fechar a nossa pauta de ações com uma representante do setor financeiro. Queria que vocês falassem do Itaú. 10 entre 10 analistas na virada do ano passado falaram, compra Itaú, compra Itaú. Se não comprar Itaú, compra Itaúsa, que é a holding do Itaú. E o Itaú acabou não vingando tanto na bolsa, pelo menos nesses 9 meses que a gente está vendo. Bom, na verdade... Pode falar de Itaú, perdão? Bom, primeiro assim, você tem... boas opções, quer dizer, boas opções dentro do setor, né? Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, né? O que acontece? Itaú é uma empresa muito forte, banco ganha dinheiro em qualquer cenário, não esqueça isso, tá?
o retorno sobre patrimônio de banco gira na faixa de 20% a 25%. Quer dizer, em 4 anos você tem um banco novo aí no patrimônio, na sua carteira. Itaú, eu vejo assim, é um papel que paga dividendos mensais, né? Ele tem uma diferenciação entre outras ações. Então, assim, quem quer um papel para ter um fluxo de caixa, assim, dividendo, olhando no horizonte longo prazo também, o Brasil não vai acabar, o Itaú não vai acabar. Quer dizer, a gente está passando por uma fase, lógico. Por que o banco sofreu tanto? O Brasil foi rebaixado, e os bancos foram juntos, então isso pesou, lógico, pesa. A gente está vendo o cenário de crédito no Brasil entrando numa situação muito delicada. O temor da inadimplência para bancos tem aumentado bastante, isso também afetou o desempenho dos papéis. Quando a gente olha o Itaú, os bancos, os grandes bancos, no caso do Itaú que ele está falando, não é diferente dos outros, mas no caso do Itaú, a seletividade de crédito hoje está muito grande. Ninguém quer correr o risco, depois até do Lava Jato e coisas do gênero, onde grandes instituições estão lá provisionando por conta desse risco. E em termos de pessoa física, com o aumento do desemprego, aumento de juros, muitas famílias estão endividadas e não estão conseguindo mais pagar as contas. O Itaú fez o quê? Ele fez um corte ali de seletividade, já hoje, acho que todos vocês, todos nós estamos vivendo isso. Hoje, para você financiar carro, comprar apartamento ou coisa do gênero, já não é tão fácil como era antes, né? Justamente por conta disso. Então, assim, há um temor iminente de aumentar a inadimplência do Itaú ou dos bancos. O que eles têm feito é isso, né? A gente teve até recentemente com o pessoal do Itaú. Eles não estão aguardando o aumento, eu acho que vem um aumento sim, porque o cenário está deteriorando com uma rapidez incrível, mas ainda está num ponto administrável, né? Porque só de serviço, o que eles ganham de tarifa de serviço, mais do que paga esses eventuais perdas. Então, assim, vai continuar dando retornos fantásticos. Se o Brasil for rebaixado de novo, espere, porque os bancos vão ser de novo, vai pesar nos papéis. Então, assim, eu vejo o Itaú como um papel para você carregar, mas sabendo que no curto prazo ele reflete o Brasil. Não tem como fugir disso. Então o Itaú poderia ser até uma boa opção para caso as coisas piorem, para comprar um pouquinho mais barato. Se cair mais, pode comprar mais. Eu acho que é um papel para você ter em carteira. Parecido com o Brasil Foods, comprar na fraqueza. E só para todo mundo entender por que o Itaú e o Bradesco é rebaixado, mesmo com resultados muito fortes. Porque a Moody's, a Standard & Poor's, a agência entende o seguinte: como os bancos carregam muitos títulos públicos do país em questão, ou no caso no Brasil, se o Brasil foi rebaixado, aquele título público também é rebaixado e, portanto, um dos principais ativos do Itaú foi rebaixado. Mas o Itaú é um baita banco, vai apresentar fortes resultados. Eu e o Pedro tivemos na última PMEC deles, aqui no Hotel Unique. Eu participo em APMEX há 30 anos. Foi uma das melhores que eu vi na minha vida. Eu olhei e falei, essa é uma ação para ter para sempre. Então, por isso a recomendação, compre na fraqueza. Porque o Itaú vai ter um baita resultado no terceiro trimestre. A inadimplência vai subir pouco, porque ela está muito seletiva, que nem o Pedro falou. Então, esse é um outro papel para recuperar bem depois que a gente passar por esses problemas. Então, é parecido com o Brasil Foods, é comprar na fraqueza. Bom, encerramos nossa pauta aqui, então vou deixar esses minutos finais. A gente tem mais uns pouquinho menos de 10 minutos, uns 5 minutos. Das perguntas. Então, se a gente pudesse dar uma resposta a comprar ou vender rapidinha, só para ver se a gente consegue atender o máximo possível de pedidos. Eu vi muita gente aqui pedindo Cielo. Cielo também é uma ação que era muito bem vista e caiu bem forte. Então, né? A gente continua com compra, a gente acha que os resultados serão bons. Ela pode ter um pouquinho de perda de margem no terceiro trimestre por conta de concorrência, mas é setor financeiro, é a mesma coisa que bancos e seguradoras. Vão desempenhar bem, o mercado vai bater um pouco por conta de risco Brasil, mas é uma ação para ter na carteira. E a Cielo é uma ação que acabou perdendo um risco que estava tendo, né? Da questão do JCP,
que Sim. como no pacotão de É medidas verdade. que o governo anunciou, Não veio. eles não cortaram o JCP, apenas aumentaram a alíquota que vai ser descontada, Bem mas não lembrado. tiraram. Então o Ambev, bancos também, CETIP, CETIP, mesma Cielo, coisa. É. elas ganharam tiraram um peso do valuation delas, né? Isso mesmo. Vamos pegar outra aqui. Também falou de seguradoras, BB Seguridade, uma ação que subiu muito e agora tem caído forte nas últimas semanas. A gente entende que BB Seguridade é o risco do Banco do Brasil. Né? Ela acaba refletindo um pouco isso, um pouco não, muito isso, né? Porque ele não queira, ele é um braço do Banco do Brasil. Uhum. É a criatura que ficou maior que o criador, né? Ela subiu Sim. muito, né? E logicamente, num momento como esse de bolsa enfraquecida, o papel devolve um pouco da gordura, mas com certeza é uma bela empresa. Uhum. Talvez não uma compra tão convicta quanto as outras. Eu vejo assim, é um case de sucesso, apesar da queda, a conjuntura também não ajuda, mas é uma bela empresa. Bom, pediram aqui uma ação, acho que uma das minhas ações prediletas da Bolsa. Não, Raia Drogasil. Essa daí sobe bastante. Eu não tenho acompanhado ela recentemente, Sobe mas que nem um raia. perguntaram se vale a pena comprar ou se é vender a Raia Drogasil. Então, na verdade, assim, a Raia Drogasil é uma bela empresa, eu acho que é um caso de sucesso dentro do setor de saúde, né? Você vê que é um detalhe interessante, a população do Brasil está envelhecendo, né? Isso, por mais que você tenha aí piora de renda, desemprego de gênero, isso acaba sendo fundamental, né, para a pessoa comprar o remédio. A pessoa vai viver mais tempo. Vai viver mais tempo. Provavelmente vai ficar doente por mais tempo. Né? E a administração da empresa tem se mostrado muito acertada quando você vê outros casos aí no mercado. Então, é um case de sucesso, na minha opinião. É um dos papéis que você pode ter em carteira tranquilamente e carregar. Eu acho que é uma das opções dessas aí. Opa, pode carregar para sempre. Pediram aqui setor educacional, mas aí os pedidos ficaram muito aleatórios, então vou escolher... Falar do setor. Poder falar do setor ou até escolher a Croton, que acho que é a grande estrela. A Croton Estrela é a mais recomendada. Nós, desde dia 1 de janeiro, a gente já tinha algum receio, porque elas tinham subido muito, e a partir de 1 de janeiro a gente falou, chega desse case. E isso foi motivado no dia 30, teve aquela portaria do Ministério da Educação falando que as regras do FIES iam ser endurecidas. A partir daí a gente falou, acabou a farra do FIES e as ações vão sofrer. Eu lembro que estava R$13 Croton, hoje está na faixa, acho que dos R$9. E a gente acha que esse setor vai sofrer, seja com a Dilma, seja com o eventual substituto dela. Por quê? Porque o FIES consome muito dinheiro. Eu lembro que eu cheguei a estudar, o FIES, na verdade, ele foi criado no fim do governo Fernando Henrique, na época era R$500 milhões por ano, e o ano passado bateu 14 bilhões, e esse ano ia bater 18 bilhões. O governo acelerou, no primeiro mandato da Dilma, o gasto com FIES. Eu acho socialmente louvável e importante que você permita que as pessoas que não podem fazer faculdade façam. Só que teve um monte de coisa que começou a distorcer, vários cursos com nota 4 e 5 sendo financiados, e teve algumas faculdades que pegaram, eu ouvi falar, algumas faculdades a mensalidade era 700, fazia o aluno pagar 350, dava um desconto e chamava o aluno para fazer FIES e pagar 700. E aí o governo pagava a conta. Então eu acho que esse setor vai ter que procurar um novo vetor de crescimento. Esse vetor de crescimento vai ser o próprio grupo educacional, Croton, Anima, Estácio, ele mesmo vai ter que financiar o estudante, e com isso ele vai crescer menos e vai ter alguma despesa financeira, coisa que ele não tinha. Os gringos adoram Croton. Eu acho que os institucionais seguram o papel na faixa dos R$9. Eu não recomendo a compra de Croton. Se você tem Croton, venda Croton e troque por uma ação num momento melhor, como por exemplo o Brasil Foods,
como por exemplo Itaú comprar Raia Drogasil. na fraqueza, Raia Drogasil, o setor educacional realmente perdeu o apelo. Bom, para fechar, a última, que é para comprar ou vender mesmo. Vamos pegar uma escolha aqui. Muita gente falou de Natura. Você tem alguma opinião sobre Natura? Não, Natura é consumo, né? É consumo. Essa empresa ela passou lá atrás por algumas dificuldades com imóveis, não sei o quê. Ela se recuperou bastante, ela partiu de uma linha mais socioambiental, coisas do gênero, ela teve uma grande penetração de mercado. O único detalhe que tem é esse, é um produto muito relacionado a consumo. Tudo bem que ela tem atividades fora do Brasil, que isso ajuda bastante, vai até minimizar um pouco o impacto, mas se a gente olhar a situação, eu não vou dizer que é um produto supérfluo porque não é, mas ela vai sofrer um pouco, sim. Os resultados devem ser mais fracos pela conjuntura econômica. Então, eu acho que não é o momento de comprar esse papel, não, apesar de ser uma bela empresa. Eu acho que dá para esperar. Eu acho que a Natura foi um dos melhores IPOs que a gente teve Sim. no mercado brasileiro, mas nos últimos anos, pelo menos nos últimos trimestres, que foi uma empresa que eu acompanhei bastante, que muito banco internacional faz análise de Natura, Sim. e muitos research internacionais falavam que foi uma ação que já deu certo. Já deu certo. E Já Está passou o momento. perdendo essa atratividade que outros papéis como a BRF, que conseguem trazer uma perspectiva mais É favorável. consumo, né? Então, Bom, gostaria de agradecer a participação A de vocês gente que dois. agradece você, Logicamente. Thiago, e o pessoal da Infomoney, dessa oportunidade. Que seja o primeiro de muitos programas. Que seja. E eu vou prometer aproveitar bastante Rock in Rio agora essa semana. Você já me falou que estava no primeiro Rock in Rio 30 anos atrás. 85 Agora, de janeiro. No próximo programa a gente já vai poder fazer um bate-bola de qual foi o Rock in Rio mais legal. Né? Tá bom. Bom, gostaria de agradecer a audiência de vocês e até segunda-feira que vem com mais um Comprar ou Vender. Até lá. Até.